Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil de norte a sul, e você torcedor do Vasco espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Bom, meus amigos, vamos trocar umas ideias aí com relação aos assuntos do Vasco. Habitualmente, esse horário, eu não faço vídeo devido ao trabalho, as coisas aí do cotidiano. No entanto, abri uma exceção agora no horário do almoço para compartilhar alguns pensamentos com vocês, que não dá para deixar passar batido. De ontem para hoje, várias notícias que me deixaram por aqui, engasgado. Então, desabafar, expor, colocar para fora. Bom, primeira coisa que eu gostaria de falar é com relação a essa cessão desse terreno que foi concedido hoje ao Vasco no Palácio da Cidade pelo Marcelo Crivella. Já coloquei a minha opinião com relação ao que eu acho com relação a isso. Presidente do Vasco não faz trato e não pede favor para pilantra, para estelionatário, para 171 da fé. O Vasco é um clube que nunca precisou de verba pública. Ao contrário, em 1942, o Vasco que ajudou o governo federal para arrecadar fundos para poder fazer um avião para mandar para a Segunda Guerra Mundial. Era o Vasco que ajudava o governo. Esse acontecimento aconteceu quando o presidente Ciro Aranha presidiu o Vasco. Hoje, o que a gente vê é um retrato oposto. Um presidente piranha que por causa de qualquer coisa abre as pernas. É por isso que a mídia e que os órgãos governamentais batem na cara do Vasco, porque vocês aceitam essas alianças. O último político que o Vasco fez negócio, pediu favor, foi o Sérgio Cabral, e a gente sabe onde que está o Sérgio Cabral. E esse aí já teve preso já, esse Marcelo Crivella. Tem passagem lá pelo 9º DP do Catete. Além, eu repito aqui, de ser um estelionatário da fé. Pior, esse sujeito não pediu desculpa, não se retratou, com a torcida do Vasco. Desrespeitou 20 milhões de torcedores espalhados não pelo Brasil apenas, mas pelo mundo. E o presidente rindo. É um novo marco. Marco é o cacete, Campelo. O Vasco tem São Januário, o Vasco tem o Calabouço, o Vasco tem a sede da Lagoa, o Vasco tem o seu patrimônio, seu babaca. Inadmissível um presidente do Vasco não ter representatividade, ser um zero à esquerda, um João bobo, de chegar numa cerimônia dessa e não cobrar respeito, de não cobrar retratação, embora eu ache que não era nem para você estar lá. O Vasco não era para ter aceitado isso. A partir do momento que desrespeita a minha instituição, eu quero distância.
Outra coisa que eu vou falar aqui. Já falei sobre esse estelionatário da fé, esse Marcelo Crivella. Da família da onde que ele vem, desse seu Edir Macedo, a gente não espera boa coisa não. Cambada de ladrão e de corrupto. Vou falar do Vasco. Peguei o cronograma aqui para poder seguir. Mandar um recado aqui para o vice-presidente de obras e engenharia do Vasco, o senhor Pedro Seixas. Vou dar uma resposta a ele, porque ele fez uma matéria junto à ESPN mentirosa. E depois vou dar uma resposta aqui para o vice-presidente de controladoria do Vasco. Esse é Adriano Mendes. Já gravei 2 vídeos aqui no canal dando resposta para o senhor Adriano Mendes e vou ter que fazer de novo porque é um cara mentiroso. Esse sujeito está com um plano de falir o Vasco, literalmente. Com relação a esse CT, vamos parar de mentira, porra. Seu vice-presidente de obra e engenharia do Vasco, senhor Pedro Seixas. Você vem à torcida do Vasco, dá entrevista para uma emissora inimiga do clube, a ESPN, para poder falar que no primeiro semestre de 2020 esse CT vai estar pronto. Eu te pergunto, com qual dinheiro? Com qual dinheiro? Vocês não têm responsabilidade naquilo que vocês falam, naquilo que vocês fazem. Pior, a torcida do Vasco, uma parte dela, embarca nessa utopia. Hoje de manhã chegou uma denúncia à minha pessoa que nem o auxílio moradia dos jogadores vocês estão pagando. Por isso que o Max estava devendo aluguel aonde ele residia, e vários jogadores estão na mesma situação, com aluguel atrasado, alguns que não têm moradia própria, porque vocês estão com auxílio moradia atrasado dos atletas. Não paga salário e tá com papo, porra, de que 2020, primeiro semestre, vai ter CT pronto. Aí você fala, senhor vice-presidente de obra e engenharia Pedro Seixas, que vai custar 4 milhões. 4 milhões é mais ou menos a folha salarial do Vasco, do departamento de futebol, que vocês não têm condição de pagar. Que vocês estão pleiteando empréstimo aí agora para ter condição de quitar. Se vocês têm 4 milhões aí guardados, paga os funcionários do clube. Que hoje já procurei por algum deles e continua sem quitar rigorosamente nada. Absolutamente nada. Esses fundos, segundo o senhor Pedro Seixas, viriam de torcedores ilustres. E quando que algum torcedor ilustre na história do Vasco deu alguma coisa pro clube? Eu ouvi esse papinho
de fila de investidores na gestão do Roberto Dinamite. E do lado dele, grandes vascaínos, entre aspas, senhor Sendas, que hoje apoia esse Júlio Brandt aí, esse Olavo, milionários que nunca colocou um centavo no Vasco. O Vasco, para poder ter alguma coisa, sempre foi com a sua torcida unida, tirando dinheiro do bolso, torcedor assalariado, para construir o seu estádio. O último exemplo que a gente teve foi com relação ao nosso ginásio, onde a gente manda os jogos de basquete. Vascaínos assalariados, esses sim são ilustres, que custearam com dinheiro do seu próprio bolso. Aí fica mandando para a galera. Vocês não têm planejamento para pagar uma folha de 4 mil? Vem inventar para o torcedor do Vasco que vai pagar. R$ 4 milhões numa obra de CT. Isso é esquizofrenia. Vou mandar um recado novamente para esse Adriano Mendes, esse vice-presidente de controladoria do Vasco, para ele parar de ser bobão, mentiroso e fanfarrão. Senhor Adriano Mendes, o senhor está com um plano de falir o Vasco. Você deu uma entrevista, você já tinha dado uma entrevista para o UOL, e agora você deu uma entrevista para o Globo.com, da sua engenharia de finanças. Já vi isso também na gestão do Roberto Dinamite. A merda que deu. O Vasco chegou a ficar com 680 milhões de dívidas. Mais de meio bilhão. Como é que você vem com papo de que vai dar as cotas de TV como garantia para fazer um fundo de investimento? A receita do clube, 70% vem das cotas de TV, e você quer comprometer as cotas de TV até 2024. Passa pela sua cabeça, senhor Adriano Mendes, que o Campelo vai ficar à frente do Vasco até 2024. Eu estou cobrando uma intervenção. Se não tiver uma intervenção, já era. Se os poderes do clube não se movimentarem para poder tirar esse cafajeste de lá, não vai ter Vasco para os nossos filhos e para os nossos netos. E vocês com papo de comprometer a folha do clube até 2024. Aí vem falar que vai reduzir a folha do clube de 540 milhões para 250 milhões, a dívida do clube. Cerca de 45%. Você é idiota. Rapaz, vocês estão desrespeitando os funcionários do Vasco. Vocês não têm dinheiro para poder pagar assalariados que ganham um salário mínimo. E vocês vêm com factoide para a torcida do Vasco. De que vai pagar
45% de parte da dívida do clube. Que fundo internacional é esse que o senhor falou na entrevista com o Globo.com? Que fundo é esse? Vocês não têm nem fundo, vocês não têm nem credibilidade para pegar com fundo nacional empréstimo, cara. Vocês não têm credibilidade para pegar empréstimo. É uma dificuldade para vocês pegarem empréstimo com BMG, para pegar cota antecipada. Que vocês são caloteiros. Vocês não pagam imposto, vocês não recolhem imposto. Vocês não investem no patrimônio do Vasco. Esportes amadores já era. Vocês não cumprem com os acordos trabalhistas. Vocês não têm compromisso com nada e com ninguém. Vocês vão trocar de credor? Vocês vão pagar o que vocês devem para atleta? Vocês vão pagar o que deve para o governo federal? E vai dever a esse fundo internacional? Ainda vem com um papo, cara, de que vai modernizar São Januário, que vai investir 290 milhões. Ah, vai tomar no meio do teu cu, cara. Respeita o torcedor. O torcedor do Vasco não é burro. Pense que tá primeiro os acordos que vocês têm lá com a SEDAI, cara. Nem conta de água vocês pagam. Vocês devem fornecedor. Uma vergonha, cara. Aí vem com um papo de colocar nesse balanço patrimonial do clube um superávit de 60 milhões. Pagaram 100 milhões de dívida. Uma banana para vocês. Mentirosos, safados. E querem que a torcida do Vasco acredite nisso. Sabe? Aí vem com um papo de que há 20 anos que o Vasco está passando por essa dificuldade. Dificuldade o Vasco sempre teve. Só que vocês pioraram. Vide na justiça trabalhista que vocês perderam o TAC. Parte da nossa arrecadação de cota de TV era destinada ao TRT para poder pagar esses acordos. A gente tinha um TAC com a Justiça do Trabalho. O que vocês fizeram com esse termo de conduta? Vocês acabaram. Outra coisa. Esse seu Zé Colmeia, aí da turma do quiosque, estava hoje lá do lado do Campelo. Acabei de chegar à conclusão que esses caras só querem aparecer, querem viver de Vasco. É isso que eles querem, viver de Vasco, aparecer na mídia. Quer luzes, purpurina. Acabou de perder meu respeito, filho. Porque alguém que tenha boa intenção não pode andar junto com Alexandre Campelo. E não pode apoiar de forma nenhuma que esse desqualificado desse Marcelo Crivella vá até uma cerimônia e não se retrate com o Vasco. E vocês lá tudo rindo. É amor ao Vasco? Amor ao Vasco porra nenhuma. Eu vou parar por aqui, porque está na hora do almoço e para o vídeo não ficar longo. De noite eu vou dar uma resposta para esse Thiago Galhardo,
que falou merda lá na Fox, e eu não vou deixar passar batido não. Que todos vocês aí no Vasco aí, graças ao meu bom Deus, a gente tem muitos funcionários que são inscritos aqui no nosso canal e vocês têm conhecimento daquilo que a gente fala aqui sim. Tá? Vocês são safados. Isso que vocês são. Agradeço aí, galera. Desculpa o alto tom, mas é muita mentira. É muita mentira. Quando eu vejo esses caras mentindo que vai fazer isso e aquilo, e um funcionário do clube entrando em contato com a gente, que ganha um salário mínimo, os caras não têm condição de pagar R$1.000, R$1.200 para o funcionário do Vasco. 300 funcionários foram mandados embora, 300 famílias com uma mão à frente e outra atrás. Os caras vêm com um papo de 4 milhões para poder ajeitar CT. De que vai quitar a dívida do Vasco até 2020. Ah, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Tem vascaíno que acredita nesse conto de carochinha. Valeu, meus amigos. Mais tarde a gente vem aqui para gravar mais outro vídeo aí. Abraço aí. Saudações vascaínas. Vasco neles.